Olá pessoal, eu sou a Igreja Sacramento na área. Hoje eu quero trazer um vídeo que fala a respeito de como ler a Bíblia. Esse vídeo ele é muito, mas muito interessante. Eu peço para você que não saia daí. Fique até o final, porque vai ser muito edificante para você. Então, como que você deve ler a Bíblia? Eu vou dar um exemplo para você de um testemunho meu. Meu discipulador, lá no início da minha caminhada, ele me orientou eu ler primeiramente o livro de Mateus, né? E dali Marcos, Lucas, João e assim por diante. Tá? Quando eu cheguei no livro de Apocalipse, né, eu voltei para o livro de Gênesis. Por quê? Porque aí eu poderia entender o propósito de Cristo, ok? Então essa é a mesma coisa que eu oriento a vocês. Quer começar a ler a Bíblia? Não sabe por onde começar? Comece pelo livro de Mateus, ok? Aí você lê Marcos, Lucas, João, aí vem Atos, Romanos, e aí você lê até Apocalipse. Quando chegar no livro de Apocalipse, terminou de ler o livro de Apocalipse, você volta e lê Gênesis. Ok? Você vai entender o propósito da vinda de Cristo. Né? Bem, a segunda parte é como você deve estudar a Bíblia. Olha, você não pode ler o livro, né? Tem gente que faz isso, né? Eu particularmente, eu já fiz isso, mas eu não gostei, né? Então eu preferi, né, ler de capítulo por capítulo. O que eu fiz? Eu li o primeiro capítulo, peguei um caderno, um lápis, uma borracha e ali fui fazendo a minha crítica, né? Pegando o capítulo, vendo o contexto dele, tirando a minha crítica. E assim eu aprendi a ler a Bíblia. Né? Então, para mim, foi muito mais fácil fazer isso. Tá? Tem pessoas que lê o capítulo e o livro todo. Isso daí eu já acho um pouco de afobação. A Bíblia ela não pode ser lida dessa maneira. Tá? A Bíblia ela tem que ser lida como algo espiritual, como um livro espiritual, um pão espiritual, porque a Bíblia é um pão espiritual. Né? A Bíblia, eu considero a Bíblia como o próprio Cristo canonizado para mim. Simplesmente isso. A Bíblia ela é Cristo canonizado dentro de um livro. Né? Então, quando a gente for ler a Bíblia, a gente tem que ter isso em mente. A gente não pode ler a Bíblia como se estivesse lendo um jornal. A gente não pode ler a Bíblia como se estivesse lendo um almanaque de figurinhas ou um gibi. Tá entendendo? Porque senão você não vai entender. Vai ficar meio que confuso. Né? Então, eu tenho aqui dois livros. Tá? Eu tenho um livro aqui, por exemplo, eu uso muito para ler a Bíblia. Eu tenho o livro de Apocalipse, né? Que aqui eu tenho esse manualzinho aqui que explica, né, o livro de Apocalipse a partir de Daniel, tá? E eu tenho esse manual aqui da história de Israel, né? Isso aqui é um livro que fala bastante da história de Israel. Então é necessário, né, ter uma ferramenta como essa para ajudar a ler a Bíblia, principalmente o Espírito Santo. Essa é a primeira ferramenta que você tem que ter. Antes de ler a Bíblia, você ora ao Espírito Santo, pede a Ele sabedoria e entendimento, né, para que você possa entender a mensagem que é passada neste livro. Né? Tem gente que lê a Bíblia e simplesmente faz dela, lança a mão nela, né? E faz dela como uma ferramenta para o mal. Né? Esse não é o propósito do Evangelho. Né? O propósito da palavra de Deus, do Evangelho, né, é trazer salvação, arrependimento. Né? Então a Bíblia ela tem que ser usada para isso. Tá? Então quando você estiver lendo a Bíblia, não leia de qualquer maneira. Leia a Bíblia como ela deve ser realmente ser lida.
tá, gente? Bom, tem outra maneira também que eu gosto muito de usar, né, para ler a Bíblia. A partir de Cristo. Leia a Bíblia a partir de Cristo. Tenha Cristo como a sua chave de interpretação bíblica. Tenha Cristo como a sua chave hermenêutica. Eu vou dar um exemplo. Lá em Gênesis, né, fala muito, né, no início de Adão e Eva. Tá? Se eu pegar Adão e Eva e ler a partir de Cristo, tá, eu vou ter Cristo, né, como Adão, né, ou Adão como Cristo, e Eva como a igreja, tá? Porque a Bíblia, na Bíblia, né, Eva, ela simboliza a igreja e Adão simboliza Cristo. No entanto, que Paulo fala sobre isso. Paulo fala que Jesus é o segundo Adão, né, que veio ao mundo. O primeiro, né, trouxe corrupção, né, e o segundo veio para tirar a corrupção. Né? Então, está entendendo como você deve ler a Bíblia a partir de Cristo? Né? Então, essa é a segunda coisa que eu tenho para explicar para vocês de como ler a Bíblia. Ok? Então, gente, tem pessoas que dizem assim: olha, a Bíblia ela contém erros, contém contradições. Sim, a Bíblia contém erros, tá? Mas eu já posso afirmar que não tem contradição. A Bíblia ela não entra em contradição. Pode ter erros de tradução, né? Porque a língua grega ela é muito difícil de ser traduzida, e principalmente a língua hebraica, né? Ela também é muito difícil de ser traduzida. Ela não é uma linguagem que pode ser traduzida assim, né, num piscar de olho, né, rapidamente, né? Não existe pessoas que cheguem a ser expert, né, no hebraico ou no grego para traduzir isso daí rapidamente. Isso daí tem um trabalho árduo a ser feito, tá? Então, a Bíblia ela pode sim conter erros, às vezes porque passa despercebido na tradução. Agora, contradição a Bíblia não tem. O que existe são visões geográficas, ok? Por exemplo, Mateus fala uma coisa, está falando da mesma coisa, tá? Fala uma coisa, já Marcos fala da mesma coisa, sendo que, resumidamente, na visão dele, Lucas também fala da mesma coisa, sendo que resumida na visão dele, e a mesma coisa João, tá entendendo? Então, não existe contradições na Bíblia, ok? O que existe são visões geográficas, tá? Então, não dê ouvidos para essas pessoas, ok? Não dê ouvidos. Essas pessoas querem matar a sua fé, elas querem esfriar a sua fé, tá? Elas não estão fazendo isso simplesmente para poder tirar você, né, da denominação. Até porque Deus não mandou ninguém fazer denominação. Isso é verdade. Deus não mandou ninguém fazer denominação. Ah, então para que eu tenho que congregar? Tá? Eu vou fazer um vídeo a respeito disso, o porquê que eu tenho que congregar. Ok? Então, essas pessoas elas têm sim a maldade no coração delas e ensina as pessoas de forma errada. Tá? Elas saem lendo, lançam a mão na Bíblia e saem ensinando coisas sem sentidos. Ok? Então, sai fora dessas pessoas. Tá? Então, quando você for ler a Bíblia, leia como um livro espiritual. Não leia como um livro qualquer. Olha, no próximo vídeo, semana que vem, eu quero trazer um assunto muito interessante, um pouco polêmico. Vai ser uma temporada de polêmica que eu quero fazer aqui, mas isso daí é um tabu que eu vou estar quebrando, né? Para algumas pessoas, e até mesmo a igreja ela tem que quebrar esse tabu, e é muito importante ela saber explicar isso, porque eu vejo a igreja hoje em dia não sabendo explicar isso. Então muitas pessoas têm dúvidas. É sobre isso aqui, ó. Vinho. Um cristão pode beber bebida alcoólica? Pode beber vinho?
Então, eu espero vocês no próximo vídeo, na próxima temporada, né, para a gente sarar essa dúvida aí. Porque, afinal de contas, eu, você, juntos, somos a igreja.